Débora Alfano, ouvinte querida, a gente entrevistou nesse final de semana, no domingão, o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, no Canal Livre, transmissão aqui simultânea na Band News FM. Ele foi ministro da Agricultura do governo Lula, primeiro governo Lula, 2003, ficou 3 anos e pouco, 2003 até 2006, quando ele saiu. E ele pegou o começo, né, o boom do nosso agro. O agro vem dando notícias positivas há muito tempo, mas ali começou um negócio, né, para a gente ter uma ideia do que isso quer dizer. Um ano antes dele chegar, 2002, que foi o ano da eleição, o Brasil tinha exportado 26 bilhões de dólares em produtos do agronegócio. E no ano passado, 2023, 20 anos depois, 165 bilhões de dólares. Olha que loucura, né? 6 vezes mais de exportação com uma área plantada que não aumentou 6 vezes, né? E assim a gente se tornou líder de produção, de exportação, de soja, de açúcar, de café, de ave, de bovino, de celulose. Desde o ano passado, exportação de milho, brilhando em algodão também. Enfim, o fato é o seguinte. Em 2023, o PIB do agronegócio brasileiro registrou uma alta de 18%. 18%. Se tivesse um Brasil chamado Agro Brasil, 18% de crescimento. Esse é um país que mais cresceu no mundo, né? Mais de 6 vezes o crescimento do PIB brasileiro. Bom, a gente começou uma liderança de produtividade mundial justamente a partir do ano 2000, quando a gente passou a registrar um crescimento muito maior do que os principais produtores mundiais, Estados Unidos, China, Argentina, Canadá, Austrália. Mas assim, para você ter uma ideia, a nossa produtividade de lá para cá aumentou numa velocidade que é o dobro da produtividade deles. Então, assim, tudo aquilo que a gente gostaria de falar sobre o Brasil industrial, sobre o Brasil de uma forma geral, sobre a educação brasileira, sobre a saúde brasileira, a gente consegue falar sobre o agro, e só sobre o agro, só. Não tem mais nada no Brasil, nada no Brasil que mereça esse tipo de tratamento. Não porque eles são queridinhos, não, é porque eles trabalham direito, a produção é impressionante. Aumento de produção, aumento de produtividade, aumento de exportação, ampliação de mercado, é um negócio incrível. Agora, como é que uma atividade empresarial que é exposta a uma infinidade de variáveis, preço internacional, desejo do mercado comprador, fechamento de mercado, logística, infraestrutura, suprimento e condições climáticas e câmbio, como é que um negócio desse pode crescer desse jeito e não ter crise? Pois é. Se você pegar o que aconteceu nos Estados Unidos, agora, está terminando agora, que aconteceu na Argentina, que está terminando agora, eles amargaram uma brutal queda de produção. A Argentina teve prejuízo com soja, milho, carne bovina. Só desses 3, a gente está falando de 20 bi de dólares para a economia argentina. Eles previam colher quase 50 milhões de toneladas de soja, aí colheram menos de 30. Imagina o baque disso. Depois chegou a vez do Brasil. Então, ontem, o nosso entrevistado deu o alerta. E os números estão por aí. O pessoal de soja está falando, o pessoal de milho está falando, proteína animal, né? Carne bovina, leite. Hoje, o jornal Estado de São Paulo publicou uma entrevista com o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, que ele apresentou um cenário para este ano que pede atenção. Veja, não há nada que você possa fazer. Agora eu vou comprar 1 quilo a mais de milho, de pipoca para ajudar. Não é isso. Mas você precisa saber. O agro já sabe que tem uma coisa acontecendo e é uma coisa complicada. O agro deve conhecer esse ano uma combinação que é quebra de safra,
de grãos, não é no Brasil todo, o Rio Grande do Sul não deve ser impactado, mas Mato Grosso, quebra de safra de grãos, o que significa produção menor, queda no preço de commodity, o que significa uma receita menor, e um aumento no custo de produção. Então você imagina, aumenta a produção, cai o preço, cai a produção. Normalmente, quando cai a produção, o preço sobe. Só que a Argentina e os Estados Unidos estão mantendo produção, então a gente vai sofrer. E o ministro, na entrevista dele, disse: esse é o cenário de hoje, pode melhorar, mas pode até piorar. Vai ser um ano difícil, palavras dele. Não é que a gente está diante de uma catástrofe, tá? Não é uma catástrofe. Só que a gente tem que olhar para isso com atenção, primeiro para se preparar para o noticiário, que não vai ser mais nesse período tão positivo como a gente está acostumado. Vai ter muito produtor rural quebrando. E não tem nada para fazer para evitar que ele quebre. Porque a falta de chuva vai derrubar a produtividade a um nível tal que a receita não vai cobrir a despesa, o custo. Tem fazenda que vai conseguir tirar 1/3 da quantidade de sacas que tirava por hectare. É assustador. Então, vai ter gente quebrando, muita gente quebrando, vai ter gente se equilibrando e outros vão passar meio sem grandes sobressaltos. Uma parte da dívida, e os agricultores têm dívida, né? Uma parte dessa dívida tem a ver com o banco oficial, público, mas uma parte da dívida é privada. Então, para falar em refinanciamento, o governo pode se envolver com refinanciamento, por exemplo, prazo de pagamento com o Banco do Brasil, linhas de crédito para refinanciamento, renegociação. Mas quanto? Vai tirar dinheiro de onde? Quanto? Então, vamos ter problema. Você teve falta de chuva, você teve muito calor no centro-oeste. Quando você atrapalha a soja, você também atrapalha o milho. Você tem problema que afeta o peso do gado também. Na pecuária isso vai acontecer. O preço da arroba também não está alto. E é isso, produção de leite. Café, por exemplo, deve ter uma produção maior, mas os preços estão menores e os estoques estão altos. Porque no caso do café, você tem mais gente produzindo. Por exemplo, Vietnã, que já passou a Colômbia. Estava falando com o economista Chico Graziano. Vietnã passando a Colômbia na produção. Então, é hora de freio de arrumação. Hora do freio de arrumação. O ministro Fávaro, ele fala da produção de soja com atenção, porque é aquilo de toda a soja que se exporta no mundo, mais da metade vem do Brasil. E só em 2 ocasiões, ele lembra nessa entrevista, foi preciso o Brasil, né, o governo, apoiar a comercialização de soja para garantir preço mínimo. Pode ser que a gente esteja perto disso. Então o campo das boas notícias vai produzir uma notícia de alerta. Ainda mais porque o produtor brasileiro, ele está acostumado a ver o campo produzir sempre. Aí ele pega o dinheiro dele, vê uma terra, compra. Pega o dinheiro dele, vê um trator, compra. Então ele não é capitalizado, ele não tem poupança. Então ele vai sentir este perfil de agricultor, de pecuarista, de produtor, vai sentir mais o baque. E esse baque vai bater nas cidades. Então você vai ter crescimento menor em cidades que hoje são as cidades que mais crescem, que se destacam no ranking de riqueza e tal, vão começar a sentir. Então, essa crise virá. É uma crise setorial. Tem impacto num pedaço importante da economia brasileira, porque é o agronegócio. Lembrava o Roberto Rodrigues, a agricultura é 6, 7% do PIB, mas o agronegócio bate 1/4 do PIB brasileiro. Então você vai ter um impacto grande, não é uma coisa desprezível, que vai interferir no PIB. Quanto? O tempo vai dizer. O que os especialistas falam é que este momento pode ser um momento importante para os agricultores brasileiros começarem a cuidar de algo que, numa fase de muito crescimento, que foi o que aconteceu nos últimos 20 anos, ou mais do que isso, o empresário não cuida, que é gestão. Gestão. Não é produtividade, não é produzir mais. É gestão mesmo. Irrigação. A gente tem 70 milhões de hectares de área plantada com 8 milhões de hectares de irrigação. Dá para melhorar.
né? Então, sabendo que tem um risco climático por aí também, a preocupação com o seguro rural. Não estou falando de Proagro, que é algo que é uma linha do governo, agricultores menores, estou falando de seguro rural. Saiu um levantamento, está hoje, saiu no Valor Econômico. A área segurada brasileira caiu pela metade em 3 anos, em quantidade de hectares. Você tem 6 milhões de hectares segurados, não dá 10% do total plantado. Porque na hora que você tem um seguro, que você tem que pagar o seguro. Quando você tem uma queda de produção, você recebe o seguro. Mas o sistema de seguros no Brasil ainda é precário. Roberto Rodrigues chama atenção para isso. Foi ele que criou o seguro rural lá atrás, 20 anos atrás, e continua capenga. Pouco dinheiro no seguro rural, resseguro meio enrolado, seguro de catástrofe, valor também enrolado. Então, tem uma situação complicada acontecendo. A gravidade a gente vai saber ao longo do ano, porque isso vai sendo ajustado, vai sendo analisado. Você não sabe como é que a China vai reagir, a China vai comprar mais, vai comprar menos. Se a China reduzir compra, isso agrava. É complexo. Hora de olhar para fora, sim, hora de fazer novos acordos comerciais. Roberto Rodrigues lembrou disso nas entrevistas. A gente tem que fazer muitos acordos comerciais. Temos grandes oportunidades de expansão. Fruta, por exemplo, o Brasil exporta menos de $1 bilhão em média. Teve um ano aí que a gente exportou $1,2 bilhão. O Chile exporta $6,5 bilhões de fruta. Então a gente tem um espaço para crescer. O Chico Graziano lembrava, o Brasil está exportando tilápia para os Estados Unidos. Pode exportar mais tilápia para os Estados Unidos, mas tudo é complicado. Tudo é complicado. Fruta, por exemplo, para você exportar, você precisa de um monte de certificação. A Alemanha e a Inglaterra, que é quem compra melão, por exemplo, pede um monte de certificado que só grande produtor consegue, porque é tudo muito caro para certificar. Então o pequeno produtor não consegue. Então o Brasil precisa se organizar, tem muito o que fazer na área do agro, mas muito. Porque como a gente está tão desajustado em outras áreas, a gente olha o agro como um berço de excelência e não dá para a gente ficar ufanista, a gente tem que ser realista. Até foi uma das perguntas que eu fiz para o Roberto Rodrigues, a gente olha para o campo com um sentimento ufanista, mas a gente tem que olhar também para o seguinte, quais são os nossos desafios? E este assunto que eu estou trazendo é um grande desafio para 2024 e a gente tem que ficar de olho. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.